Vamos para uma rápida atualização de mercado. Vamos entender aí o que pode vir a acontecer no mercado com um impacto bem interessante aí nos próximos dias. E como a gente está com a situação, tá mais bullish, o mercado está mais pessimista no curto prazo, como é que tá? Vamos entender aí hoje nesse vídeo. E eu peço também para você que está assistindo, caso esse vídeo seja relevante para você e você queira que eu continue fazendo esses vídeos, mantendo vocês atualizados, dá um like, curte esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal também, para me ajudar e me motivar aí a criar mais desses conteúdos para vocês. Bom, vamos começar aqui, vamos primeiro pro Bitcoin, tá? Que é o ponto-chave aí para a gente entender como é que tá. Basicamente nada muito relevante, vai e vem, tá nessa região aqui de fundo, mas o ponto mais importante, o que é mais interessante aí para a gente acompanhar é que segurou aí na média de 50 semanas. Isso é um dos pontos mais importantes, tá? Do ciclo de alta. Se a gente vê aqui, semana passada foi lá embaixo, mas ele voltou e fechou acima da média de 50 semanas. Essa linha verde é mais grossa aqui, que é o ponto-chave, uma das coisas que a gente está mais acompanhando aí. Se a gente vê, todo o ciclo teve testes nessa linha, mas em nenhum momento foi fechado abaixo. Tá? E geralmente os pontos onde encosta nessa linha tende a ganhar força e o mercado subir com uma força muito grande. O que não pode acontecer é fechar abaixo e continuar abaixo nas próximas semanas, tá? Isso pode ser muito negativo. Claro que essas linhas, esses indicadores aí, eles têm um poder, um certo impacto, mas o macro, a liquidez é o que mais importa, tá? Eu sempre mostro gráficos, comento, mas o que é mais importante, o que a gente mais tem que ver é o macro e a liquidez, o que está acontecendo, porque não adianta, pode ter a xícara com alça, sem alça, xícara invertida, se o mercado entrar liquidez, acontecer um evento, ele vai seguir para onde ele tem que seguir, não importa a xícara está virada, se não está, se tem o risco, se cortou ali, riscou aqui, não vai adiantar nada. O mercado vai rasgar para onde ele tem que rasgar. Porém, são importantes esses indicadores porque mostram aí uma expectativa, uma tendência que a gente vem seguindo. E claro, um fechamento abaixo disso poderia ficar feio porque até muitos algoritmos que estão no mercado, muitos investidores poderiam começar a ficar pessimistas e vender a curto prazo e fazer com que o mercado atingisse níveis mais baixos. Então isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho, mas a princípio, como estou mostrando aqui, tudo impecável, o mercado fechou acima, essa semana já retestando e acima, pode ir para baixo mais durante a semana, mas o importante é fechar a semana acima e continuar fechando acima, até pode eventualmente fechar abaixo, mas na próxima semana já deve fechar acima, para que a gente tenha estrutura de alta de curto prazo mantida, tá? Então, com relação ao Bitcoin, tudo bem. Se a gente olhar aqui, as altcoins também vão na média semanal. Semana passada a gente teve, vamos para o diário aqui para a gente ver dia a dia. Tivemos aquela puxada, até comentei no vídeo passado, na sexta-feira passada, mas o mercado ainda sem liquidez, você viu que não deu continuação na alta, o mercado continuou lateral ali, não teve uma continuação de alta, tá? Até ontem a gente teve uma correção maior, um pouco maior aqui e segue aí flat, não tivemos aí nenhuma movimentação interessante por enquanto, tá? Nas altcoins. Então a gente deve continuar flat aqui até alguma liquidez, alguma movimentação interessante entrar no mercado. Se a gente vê também a bolsa, o mercado tradicional, Nasdaq, a gente já consegue ver um padrão interessante. Ele já, semana passada, fez uma busca de liquidez boa. Aqui o mercado já está mostrando alguns sinais de compra interessantes. O mercado já vem se animando. Se a gente entrar também no S&P 500, também tendo uma boa recuperada. O mercado entrando perto de regiões de máximas históricas aí também. E qual o motivo disso, né? Qual o motivo dessa animação aí que o mercado está tendo com essa recuperação que a gente teve aí desde segunda-feira? É a questão aí da possível finalização do shutdown dos Estados Unidos, tá? Isso é das coisas mais importantes que a gente tem nesse momento. A gente precisa que termine esse shutdown
e parece que tudo já está encaminhado, em processo de finalização. Então isso deve trazer bastante liquidez para o mercado. Tanto que agora já começa a ficar um risco interessante no mercado, a gente já vê os mercados tradicionais já reagindo só à possibilidade, à notícia, né, de que isso vai ser finalizado, vai retomar as atividades do governo, e isso pode fazer com que entre muito capital no mercado, porque vamos imaginar que tem um dinheiro parado ali dentro do governo que ele não pode usar, porque ele está fechado. Então é estímulo na economia. Quando o governo volta, as atividades voltam, os salários voltam a cair, as coisas voltam a andar, todo esse dinheiro, vamos dizer, que ficou em caixa, parado, ele volta para o mercado. E isso daí pode dar um impacto bem grande no mercado como um todo. E também fator de risco, né? Quando a gente está ali com um shutdown no governo, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, então os investimentos mais arriscados, as coisas com mais risco, como cripto e principalmente altcoins, fica parado. Ou é manipulado, como a gente viu, o maior crash da história do mercado que aconteceu há um mês atrás, foi exatamente durante o shutdown dos Estados Unidos. Então teve a maior manipulação da história dentro desse período. Então é algo aí que a gente aguarda muito ansioso aí para a finalização disso, para que tudo ocorra bem e volte às atividades, que isso deve impulsionar de uma forma bem interessante. Se a gente vê aqui na Polymarket, que é um mercado de apostas, onde as pessoas apostam aí sobre eventos, a gente pode ver aqui que tem 62% apostando na finalização hoje, dia 12 de novembro, da finalização do shutdown dos Estados Unidos. Então, assim, estamos bem próximo, até pelo que as pessoas estão apostando, pelo que está encaminhando as notícias, pelo que está indo para o Senado para aprovação, que está sendo aprovado. Então, existe uma grande possibilidade de a gente ter essa finalização e isso pode impactar o mercado aí em curto prazo de uma forma bem interessante. Se a gente também vai analisar aqui a questão dos ETFs, a gente consegue ver já que desde ontem o ETF de Bitcoin teve uma entrada muito alta de capital, $500 bilhão no total, tá? Isso aqui é muito relevante. Sendo que se a gente voltar alguns dias para trás, a gente consegue ver que teve bastante saída de capital dos ETFs. E antes de ontem a gente já vê flat, não teve saída nem entrada, uma coisa mínima aqui de 1,2 milhões de entrada, mas ontem a gente já consegue ver aí números relevantes voltando aí para o ETF, principalmente o de Bitcoin. Se a gente vê o de Ethereum, ainda não está tendo boas entradas, porém já vemos nos últimos dias já uma parada massiva de saídas, né? Já entrou numa estabilização, só ontem teve um pouco mais de saída, mas nada muito preocupante. A gente já vê que já está tendo um movimento de esgotamento e já está vendo aí o capital voltar para o mercado, até pelo movimento do ETF de Bitcoin. Claro que vamos esperar, seguir mais dias, ver a finalização, ver o capital entrando e provavelmente, tá, eu acredito que deve ser interessante. Se a gente vê aqui o índice de medo e ganância também, a gente está em extremo medo, número 24, isso aqui é um indicador com medo muito alto no mercado, o que me deixa mais positivo, mais bullish para o mercado, porque a gente tem agora indicador de medo em níveis de extremo medo, que historicamente são os melhores níveis para entrar no mercado, os melhores níveis para estar comprando, porque o mercado geralmente ele funciona contraintuitivo, né? Então níveis de medo alto geralmente trazem boas oportunidades. A gente tem o Bitcoin segurando em regiões interessantes aí no fechamento da semana. A gente graficamente está impecável, está intacta a estrutura de alta. E a gente tem um evento aí para acontecer em processos de desenrolar, que é o fim do shutdown dos Estados Unidos. Somando a isso, a gente tem ainda fim do QT agora para dia 1º de dezembro. Então, o que vai parar de retirar a liquidez do mercado, que é mais liquidez para entrar no mercado, né? Para parar de sair, na verdade. E já boatos aí de uma possibilidade de um futuro próximo, dá até um início de um QE, que aí seria colocar estímulo no mercado. O QT, o que vai parar eles vão parar de tirar dinheiro do mercado. Isso não significa que vão pôr, mas já tem boatos e tudo indica que em algum momento eles vão ter que voltar a colocar dinheiro, o que seria excepcional aí
para o mercado. E todo esse tempo que a gente vem aí flat, negativo em altcoins, o mercado vem passando por momentos muito difíceis, né? Principalmente altcoins, pela essa questão da liquidez, né? Esse mercado é muito sensível, como uma esponja. Quando tem liquidez, ele suga de uma forma absurda. Só que quando não tem, ele seca e fica dessa forma que está. Mas isso tudo indica que está no limite para acabar, e com eventos de curtíssimo prazo aí bem interessantes, como o fim do QT, como a reabertura do mercado, né, do governo americano, que isso pode trazer bastante liquidez, muito dinheiro parado aí, que pode trazer muita liquidez para o mercado, e também maior apetite ao risco, né, por parte de investidores, com o fim do shutdown nos Estados Unidos, pode dar uma boa animada aí em investidores. Então, vamos acompanhar aqui, vamos ver um pouquinho também da dominância, que isso é importante para a gente. Se a gente vê aqui a dominância ainda também em tendência de alta, nada demais, não, continua na tendência. Agora, esses últimos dias está um pouco flat aqui, ameaçou aquela queda, mas voltou aqui para um nível flat. O que a gente quer ver então é com liquidez entrando, com maior apetite a risco, que isso aqui começa a reverter e a dominância começa a cair para a gente atingir níveis aí bem mais baixos. A gente vê aqui, é gigantesco, não para de subir já há anos, tá? Isso aqui vem há anos. O que a gente quer agora é que isso aqui confirme uma resistência e inicie um processo de queda. Tudo indica que é uma grande possibilidade disso acontecer, então, com essa liquidez que está para entrar e esses cenários positivos aí próximos que devem estar para acontecer. Então, agora o maior ponto é a gente acompanhar aí a questão do shutdown no governo e aguardar as novas notícias macro, o que está acontecendo no mercado, porque muita coisa ficou parada, muito dado de mercado não saiu. Como ficou parado o governo, esses dados ficaram parados. Então a gente tem que acompanhar agora, com o fim do shutdown, como é que vai vir esse macro, esse panorama, essas notícias todas, esses dados de mercado que ficaram aí parados, sem sair, dados importantes aí que até o Banco Central precisa para tomar decisões com relação à baixa de juros, injeção de liquidez no mercado, coisas bem relevantes aí que devem começar a sair aí com o fim do shutdown do governo. Então, vão acompanhar e eu vou mantendo vocês atualizados